Então hoje, galera, vamos reagir mais uma vez ao Primo Rico. Esse rapaz não tão jovem que vocês estão vendo aí na tela, né? Eu agradeço demais a existência de canais como o do Primo Rico. Por quê? Porque eles acabam produzindo conteúdo pra gente. É claro, o estrago que eles fazem é muito grande, porque eles falam coisas pavorosas e tem grande audiência. Enfim, as plataformas acabam impulsionando esse tipo de conteúdo, é do interesse das plataformas impulsionar esse tipo de conteúdo. Mas também serve para a gente poder dialogar com esses conteúdos, inclusive para mostrar que está longe da realidade. É importante que a gente faça sempre um contraponto a esse tipo de ideia, que é uma ideia que é uma ideia errada, saca? É uma ideia muito errada, por quê? Porque, via de regra, são ideias vendidas para a classe trabalhadora pelo 0,1% que se beneficia desse tipo de ideia, né? Esse cara, ele é um funcionário desse 0,1%, lucra com isso, e é por isso que ele é um propagador desse tipo de ideias. Então ele está atuando em causa própria. E nós, classe trabalhadora organizada, consciente, ou pelo menos em processo, deve atuar no sentido contrário de desmistificar o que esses caras falam. Então vamos ouvir, tá? O vídeo vai ser breve, espero que vocês gostem. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu gravei um vídeo que eu tava curioso pra saber o que aconteceu nos governos de Lula e Bolsonaro e ver quais que a gente teve desempenhos melhores, né? Eu matei minha curiosidade, postei o vídeo e tal, e aí o pau quebrou nos comentários e um monte de gente me xingou pra lá e pra cá, mas muita gente também elogiou a tentativa de ficar isento aqui, de fato. E o meu objetivo não é defender um lado, meu objetivo era matar uma curiosidade, né? E aí me bateu uma outra curiosidade. Kaique, quais países cresceram mais, os capitalistas ou os socialistas? Tudo isso no vídeo de hoje. Tudo isso no vídeo de hoje. Então eu fiquei muito curioso e decidi levantar dados aqui. Então esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, tá? A gente vai falar basicamente sobre o que é PIB, não é? Ou seja, porque é o principal indicador que a gente vai olhar pra fazer comparativos ou pra matar nossa curiosidade. Depois, Que a PIB você aprende tipo na sexta série, vai, mas vamos lá. a gente vai comparar PIB e IDH em países capitalistas e socialistas. Aqui é onde a gente começa a entrar nas polêmicas, né? Depois a gente vai comparar o desempenho da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, que antes da queda do Muro de Berlim, né, você tinha uma Alemanha socialista e uma Alemanha capitalista, digamos assim. E depois a gente vai analisar um pouquinho a Estônia, né? Como que a Estônia era antes de fazer parte da União Soviética, durante, que é um regime mais socialista, digamos assim, e depois de deixar de fazer parte da União Soviética. Então, vamos aos dados. Mas ó, só pra deixar claro de novo, igual naquele vídeo lá, eu não tô aqui tentando defender nenhum lado. Por mais que ao longo do vídeo vai parecer que eu tô defendendo um lado ou outro. Mas de fato, eu vou mostrar dados, né? Eu só quis levantar dados aqui. E lembro que não é uma aula magna, tá? Então eu vou ficar indo no detalhe do detalhe, detalhe de um monte de coisa. Senão eu vou ficar horas e horas, dias talvez aqui. Tá bom. Então, é isso. Vamos pro vídeo? Vamos lá. Olha só, esse gráfico é um gráfico muito interessante. Por que é um gráfico muito interessante? Porque ele mostra a população que vivia na extrema pobreza e o como isso daqui foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, esse gráfico mostra pra gente, basicamente, que com o passar do tempo, especialmente com o advento do capitalismo, a gente começou a diminuir o grau de pobreza extrema, mesmo aumentando a desigualdade. Não é que isso não seja importante, mas o mais importante é reduzir a pobreza. Então, Entendeu ali como é que é a treta, né? Qual é a treta do gráfico, né? Qual é a treta do gráfico? Aquele gráfico, ele mostra como quem saiu da pobreza, tá? Quem ganha $1,90 por dia. Quem tem acesso a $1,90 por dia. Tá entendendo? Extrema pobreza é você ter $1,90 da... Vamos arredondar aí para ficar fácil, né? $2, tá? R$10. É isso. Quer dizer, se você tem R$10 por dia, você não está na extrema pobreza, né? Então, depende muito de onde você coloca a régua, né? De onde você coloca a régua. Porque uma outra coisa que esse tipo de avaliação não leva em consideração, além de ser estapafúrdio dizer que você não é extremamente pobre tendo R$10 por dia, menos, na verdade, né? É um processo de alienação que o capitalismo produz. Então, se você produz aquilo que você precisa, você não precisa desses $2 por dia para adquirir essas coisas, se você não tiver o trabalho alienado, né? Se você não estiver nessa lógica capitalista de produção. Então vejam, primeiro que o capitalista cria um problema onde ele não existia, que é a introdução desse tipo de trabalho na produção de mercadorias e não na produção
de valores de uso a serem consumidos. Esse é o primeiro ponto. Então, a criação de um problema. Segundo, a solução deste problema criado pelo capitalismo é dar pelo menos $1,90 por pessoa por dia. O que é insuficiente, né, para que a pessoa tenha acesso àquelas coisas que antes ela tinha acesso sem gastar nenhum dólar por dia. Né, quando ela tinha um outro tipo de relação de trabalho estabelecido. E para além disso, tem uma outra situação fundamental, gente. O problema não está apenas em não termos pobreza. Primeiro que, como eu já demonstrei, é falso dizer que não temos pobreza, né? Porque a régua é colocada muito baixa, né, para dizer, olha, que não é pobre. E segundo, que a desigualdade importa, sim. O aumento da desigualdade, mesmo que os mais pobres possam eventualmente ter mais acesso a algum tipo de consumo, o aumento da desigualdade potencializa os problemas sociais. Esse é o grande lance. Então a criminalidade e toda a sorte de problemas derivados da desigualdade tendem a explodir com a explosão da desigualdade. Então a coisa já começa enviesando a opinião nesse sentido. Olha, eu vou jogar aqui um gráfico para dizer que o capitalismo é bonzinho e ele está tirando as pessoas da pobreza. Mas ele não comentou que esse tirar da pobreza é dar a elas pelo menos $1,90 por dia. Tá? É isso. Que é uma coisa interessante. Em 1990, tinham 1,9 bilhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Em 2015, existiam 735 milhões de pessoas. Muito menos gente, tá? Entendeu? O critério é esse, tá? R$1,90 por dia. Mais ou menos 128 mil pessoas saíram da extrema pobreza por dia. Então, entendeu? Aí você bota, se eu botar a regra mais para baixo ainda, eu disse, não, é 1 por dia. Vou ter mais pessoas ainda saindo da extrema pobreza. Agora, se nós botássemos essa régua onde ela deveria estar, ou seja, naquele valor que deveria garantir um mínimo de condições de vida, né, de condições materiais para as pessoas, nós perceberíamos que não é verdade essas afirmações nem de longe. olha só, né? A gente vai falar de PIB, né? O PIB, ele é o Produto Interno Bruto. Ele representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período determinado de tempo, que geralmente é um ano. Por que olhar para o PIB? Porque o PIB, né, geralmente ele indica uma criação de riqueza. Quanto maior o PIB, maior a riqueza, maior a produção da nação. E é claro... Agora, claro, né, gente? Se os ricos ficam mais ricos, né, o PIB aumenta. Você simplesmente está aumentando a concentração. Não quer dizer que a qualidade de vida está melhorando. É um indicador que pode ser utilizado? Pode ser utilizado, mas a gente tem que entender que PIB, por si só, não mede qualidade de vida. Vamos dar um exemplo concreto. O maior PIB do mundo é os Estados Unidos, e dos países ricos é um dos piores lugares do mundo para se viver. Resumindo, é isso. É o mais rico, ao mesmo tempo que dos ricos é um dos piores lugares do mundo para se viver. Que não necessariamente uma nação que aumentou seu PIB deixou todo mundo mais rico. Porém, existe uma correlação onde geralmente, quanto mais PIB, melhores outros indicadores também. Eu sei, não é o indicador mais perfeito do mundo para se olhar isoladamente, mas ele é um... Correlação não é causalidade, tá? Pode ter muitas coisas que têm correlação, mas não tem nenhum tipo de causalidade. Os indicadores mais importantes aqui, tá bom? Ou seja, aqui existe uma correlação entre o PIB per capita e o consumo per capita. Então, quanto mais PIB, mais consumo per capita. A gente vê aqui, ó, quanto mais PIB per capita, maior a expectativa de vida. Quanto maior o PIB per capita, melhor o saneamento básico. Quanto maior o PIB per capita, menor a subnutrição. Veja, olha como tem muitos pontos espalhados, tá? Isso só mostra que não necessariamente essa correlação envolve causalidade, por exemplo. Tá? Ele está só soltando dados aleatórios que não explicam aquilo que ele quer explicar até então. Não é mesmo? Então veja que existe uma correlação com bons indicadores também. Então não venha me falar que, mas a gente não come PIB. Cara, eu sei, existem exceções, mas são exceções, estou falando de uma forma geral aqui, tá bom? Então, olha só, países com viés socialista, né? Você põe aqui China, Rússia, Cuba, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte e Alemanha Oriental, tá bom? Isso aqui antes da... Tem duas coisas aí bem graves, tá? Primeiro, Rússia, né? A Rússia é um país capitalista. Resumindo, é isso. E a própria Venezuela. A Venezuela, embora tenha no socialismo algum dos seus motivos, enfim, não é o socialismo comparado, por exemplo, ao da Coreia Popular, ou da Alemanha Oriental, nem mesmo da China ou do Vietnã. A ideia
bolivariana na Venezuela é a construção de uma social-democracia na América do Sul. Então, assim, dessa lista aí tem misturados alhos e bugalhos. Porque você tem, por exemplo, a Alemanha Oriental, a economia planificada, né? Você tem Cuba, também uma espécie de economia planificada. Aí você tem China e Vietnã com socialismo de mercado. Você tem Coreia Popular com a economia planificada. E aí você tem a Rússia capitalista e a Venezuela também capitalista, porém com uma pretensão de um dia, quem sabe, ser uma social-democracia. Então ali também já está tudo atravessado no que ele selecionou de países para comparar, tá? Como os ditos viés, né, socialista, como ele falou aí, tá? Queda do muro. Capitalistas: Austrália, Estados Unidos, Canadá, Singapura, Reino Unido, Coreia do Sul e Alemanha Ocidental. Vamos ver o que... Só país capitalista rico. Isso também é importante, né? Tem 200 e poucos países no mundo capitalistas. E desses, 10% mais ou menos são países ricos. Então, se você tem uma cesta de 200 países, e aí 10, 20 deles são ricos. Ele pega todos para citar como exemplo desses 20 e não dos 200. Sacaram a desonestidade da parada? Olha, você tem uma amostra total de 200, dos quais 20 são ricos. Mas para comparar com aqueles outros lá que já têm um viés atravessado, né? Porque nem tem como comparar aquelas economias lá, você não pega da amostragem dos 200 capitalistas. Você pega dos 20 ricos entre os 200 capitalistas e seleciona, sei lá, 4, 5, foi o que ele fez aí. O que aconteceu com o PIB? Isso é muito interessante. Eu puxei aqui o crescimento do PIB de 2001 para 2021. Eu tenho um outro momento do vídeo onde eu vou puxar indicadores mais antigos. Mas desses países eu consegui encontrar um indicador de 2001 até 2021, tá? China, disparado, cresceu muito. Mais do que tudo que existe aqui, né? China cresceu 425%. PIB de 17,7 trilhões. PIB per capita, 11.188. IDH, 0,76. Rússia cresceu 81% nesse período. Cuba cresceu 74%. Venezuela caiu 65%. Vietnã, 241%. E Coreia do Norte, não faço a mínima ideia, porque não consegui descobrir esse número aqui da Coreia do Norte. Países capitalistas. Austrália, 70%. Estados Unidos, 46%, né? Canadá, 58%. Singapura, 159%. Reino Unido, 32%, Coreia do Sul, 101%. Tá ligado que você não quer dizer nada, né? Vejam, ele pegou os países ricos do bolo de países capitalistas, quer dizer, ele não pegou nenhum país da América do Sul, nenhum país africano, nenhum país da América Central, né? Nenhum país asiático subdesenvolvido, nada. Ele pegou, tipo, o néctar, né? Pegou o néctar do capitalismo, né? Aqueles que conseguiram explorar mais e tá comparando. E mesmo assim tomaram uma sova dos números, né? Se a gente olha ali China e Vietnã, chega até, né? Quer dizer, de novo, esses dados, até agora, não dizem nada, mas vamos lá. Então veja que Vietnã e China tiveram crescimentos bem expressivos, né? De uma forma geral, o crescimento dos países capitalistas foi mais consistente, todos cresceram. Os comunistas tiveram mais altos e baixos, né? Você teve país negativo e teve país com um pico extremo como o da China. Não teve país negativo, teve só a Venezuela ali. Negativo, só a Venezuela, né? Que tem toda uma questão bastante específica da doença holandesa, da dependência do petróleo, dos bloqueios, do imperialismo, das crises políticas. Entendeu? Não tem uma correlação aí para ele analisar. Até agora ele soltou dados aleatórios que não são capazes de conversar com aquilo que ele está tentando provar. Mas vamos seguir, porque já passou da metade do vídeo e até agora foi um grande resumo de nada. Vamos lá. Só para esses números, o que você acha até aqui? Você acha que os países capitalistas tiveram um desempenho melhor ou os socialistas tiveram... Com base no que tu falou, não dá para ter conclusão nenhuma, cara, entendeu? É só achar o que tu já achava antes do vídeo, mas vamos lá. Um desempenho melhor. E aí, né, eu fui puxar alguns dados mais antigos aqui, de Alemanha Ocidental contra a Oriental, né? Então, a Alemanha Ocidental era a Alemanha capitalista, a Alemanha Oriental era a Alemanha socialista, tá? O Muro de Berlim, ele foi erguido em 1961 e ele caiu em 1989. E aí eu puxei dados de um livro chamado Planning Ahead and Falling Behind. E esse livro, ele tem dados... Tem uma coisa que ele não comentou, mas eu acho que de antemão, para analisar a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a gente tem que saber. A Alemanha Ocidental foi utilizada como um grande palco de propaganda capitalista durante a Guerra Fria.
a tal ponto que foi necessário a construção do Muro de Berlim. Por quê? Porque o que estava acontecendo na parte capitalista da Alemanha era absolutamente irreal em termos de desenvolvimento. Por quê? Porque as potências capitalistas decidiram utilizar o desenvolvimento da Alemanha oriental, ou melhor, ocidental, como uma vitrine de propaganda do capitalista. Do capitalismo. Então ela vai ser abastecida, tá, por rios de dinheiro, por exemplo, por coisas do tipo Plano Marshall, que vão injetar dinheiro naquela região, fazendo com que haja um desenvolvimento que naturalmente não poderia acontecer. Então foi mais do que, por exemplo, o que aconteceu na Coreia do Sul, que foi permitido um desenvolvimento a partir de um interesse político na região. Não foi só permitido, foi estimulado de fora para dentro. Tá? E mesmo assim, a qualidade de vida na Alemanha Oriental não devia em nada para a qualidade de vida na Alemanha capitalista. Tá? Agora vamos ver porque ele vai ainda questionar dados, mas vamos lá. Muito interessantes. Por quê? Em 1950, você tem a base 100 de vários países, né? Da Alemanha Oriental, União Soviética, Alemanha Ocidental, Estados Unidos e Europa. E aí, olha que interessante. Estados Unidos começou com base 100. Em 1989, estava com base 392. Então, cresceu de 100 para 392. União Soviética tinha base 100, cresceu até 1107. Aí você fala, caraca, olha como a União Soviética cresceu. Aí você pega a Alemanha Socialista. Base 100 foi para 902. Aí pega a Alemanha Capitalista, foi de base 100 para 516. E aí você vê que a Alemanha socialista cresceu mais do que a Alemanha capitalista. Aí eu procurei e achei um outro estudo, chamado The World Economy, a Millennial Perspective. E na página 178, a gente descobre, olhando para esses números aqui, que a Alemanha capitalista, de 1950 até 91, cresceu de 213 para 1.242. Aqui a gente está falando em base de milhão, ou seja, a gente foi de 213 bilhões para 1 trilhão e 242 bilhões. 1 trilhão, bilhão do quê? Do quê? PIB, é isso? PIB. E a outra estimativa era em PIB também? Não era, né? Porque se era base 100. Estão dizendo que ele está vendo perspectivas diferentes dos números. Enquanto a Alemanha socialista foi de 51 bilhões para 85, ou seja, um crescimento bem menor do que a Alemanha capitalista. Por que isso aqui pode ter acontecido? Porque num regime socialista ou capitalista, geralmente o pessoal, eles mandam no negócio. Então eles podem escolher o dado que eles vão mostrar, como eles vão mostrar, de alguma forma, né? E aí quando você pega... Resumindo, ele não levou fé no dado que dava o crescimento maior da União Soviética e da Alemanha Oriental. Resumindo, é isso. Minha ideologia é outra, esse dado deve ser falso. É isso. A população, em milhões aqui, ela cresceu na Alemanha capitalista de 49 milhões de pessoas para 63 milhões de pessoas. A Alemanha socialista foi de 18 milhões de pessoas para 15 milhões de pessoas. E aí quando você olha para a União Soviética, será mesmo que a União Soviética teve esse crescimento? Ou ela quis demonstrar um número para mostrar que estava crescendo mais que os Estados Unidos? Eu vou te perguntar, o que você acha? Você acha que esses números são reais? Ou você acha que não? Existia esse conflito e a União Soviética precisa mostrar que cresceu mais que os Estados Unidos? Bom, por que eu peguei isso? E por que os Estados Unidos não podia querer mostrar mais para a União Soviética que cresceu? Por que é só num lado? Não tem muito sentido nisso, né? Mas vamos ver a Estônia. A Estônia eles gostam de usar. A Estônia era um país que antes era de um jeito, aí ela passou a fazer parte da União Soviética, e aí depois ela passou pelo fim da União Soviética, né? Então ela passou... Era de um jeito, depois foi de outro jeito, depois ficou de outro jeito. Massa, meu. Vamos lá. Por vários momentos de mais liberdade econômica, momentos de menos liberdade econômica, tá? O PIB per capita da Estônia antes da União Soviética, né, entre 1922 e 1938, cresceu 3% ao ano, ou seja, subiu 63%, né? Tava ali 2.311, foi para 2.802 em 29, depois 3.771 em 38. Momento de estabelecimento das relações capitalistas de produção na Estônia, que se a gente comparar com o resto do mundo, o crescimento era mais acelerado. Porque também tem isso, não adianta você comparar crescimento em épocas diferentes, porque vejam, gente, o capitalismo, ele, no seu desenvolvimento, ele vai produzir condições de crescer mais ou menos ao longo da sua própria história. O que eu estou querendo dizer, gente?
No ano da grande expansão, nos anos da grande expansão capitalista para fora da Europa, onde o capitalismo estava se globalizando, as potências capitalistas cresciam rapidamente. Depois esse processo vai acontecer não só nas potências capitalistas, mas nos outros países que estão se integrando ao capitalismo. Do mesmo modo que depois de já crescidas, estabelecidas as economias capitalistas, tendencialmente esse crescimento começa a ser mais lento. Por exemplo, hoje em dia, os países ricos costumam crescer pouco. Por quê? Porque eles já tiveram a sua curva de crescimento mais acelerado. Então, veja, fazer esse tipo de comparação com a Estônia, numa época onde o capitalismo estava se colocando no país, com o que vai acontecer depois, já não é uma boa métrica, tá? Já não é uma boa forma de avaliar ou de se entender qualquer coisa a respeito de comparação entre capitalismo e socialismo. Tá? Aí, durante a União Soviética, a gente não tem os dados da Estônia, mas a gente tem os dados da União Soviética. E aí, nesse caso, a taxa média de crescimento foi de 2,47%. Então, de 1940 até 1989... Entendeu? Pega uma coisa que não dá para comparar. Primeiro, a amostragem de tempo. Segundo, a colocação no tempo. O que veio antes, o que veio depois, as diferentes fases de acumulação das relações de produção. Terceiro, ele está comparando um modelo de crescimento capitalista com um modelo de crescimento socialista de economia planificada, que não visa o crescer pelo crescer e visa muito mais atender às demandas, e que vai ter que crescer de acordo com a sua capacidade de atender demandas. Quer dizer, ele está comparando coisas que não podem ser comparadas. O PIB da União Soviética cresceu 2,47% ao ano. Fora que tem uma curva aqui interessante, né, de 89, 90 em diante do PIB per capita da União Soviética. O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ah, acabou o socialismo, né? E aí aconteceu essa curva, né, de redução do PIB per capita. Mas vamos seguir. Agora, depois da União Soviética, entre 1997 e 2021, a taxa média de crescimento foi de 7,18%. E o PIB per capita da Rússia subiu a 6,40%, né? Em conclusão, o PIB per capita da Estônia é 3,46 vezes maior que o da Rússia em 2021. Tem várias coisas. Primeiro, né, um fenômeno que aconteceu, por exemplo, com a abertura dos mercados na China. Você tem um mercado consumidor que era atendido por uma economia planificada, que de repente passa a poder receber investimentos estrangeiros para atender essa demanda. Então isso vai provocar um crescimento mais acelerado da economia durante um período de readaptação. Isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na Estônia. Mas ao mesmo tempo que vem esses investimentos, também vai haver uma redução brusca da qualidade de vida, como a gente viu ali no gráfico anterior. Então vejam, assim, isso também não prova nada, né? Não prova rigorosamente nada. E um outro detalhe interessante da Estônia é o seguinte, gente: toda a infraestrutura que foi construída na Estônia durante o socialismo, ela vai ser aproveitada depois do fim do socialismo. E uma das coisas que a gente também tem que compreender é o seguinte: quando o país já tem determinada estrutura, ele consegue liberalizar determinados fluxos e ainda assim atrair investimento, porque ele vai ter como ter competitividade. Algo que só foi possível no caso da Estônia por causa do seu passado socialista. Isso também está sendo desprezado na análise. Então, na verdade, ele falou aqui 10 minutos de grande nada pra gente. Aí, falando em socialismo e capitalismo, meu time puxou uma curiosidade muito interessante. Na Copa de 1974, a Alemanha socialista jogou contra a Alemanha capitalista. Adivinha quem ganhou? A Alemanha socialista. Ganhou de 1-0. Ganhou ali no dia 22 de junho de 1974. Mas o mais irônico é que mesmo a Alemanha socialista tendo ganho da Alemanha capitalista nesse jogo, a Alemanha capitalista deu a volta por cima e foi campeã da Copa. Eu acho que ele colocou isso aí pra chegar nos 10 minutos e poder monetizar melhor o vídeo. Só pode, cara. Não tem outro cabimento pra ele ter colocado isso aí, cara, sabe? Não é possível. Copa. Porque eu nunca tinha visto vários desses dados, talvez você também não. E se você quer que eu... Esses dados não são muito relevantes, né, tio? Não são relevantes porque eles não explicam, né? Não explicam as coisas. Então é uma pena, mas assim, pelo menos serve pra gente poder discutir essas coisas, porque tem muito liberalzinho aí que gosta de repetir esse tipo de discurso e a gente tem que saber o que falar pra esses caras, né?
E na verdade nem é difícil, tá, gente? Nem é difícil. Basta a gente não ter essa cabeça de planilha, sabe? Que acha que basta comparar dados sem perceber que a gente está comparando alhos com bugalhos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e que pelo menos nessa vocês não caiam mais, tá?